ter entrado 20 minutos antes. Vamos falar agora com o Olavo. Vai lá, presente. Olavo Nogueira Filho, ele é diretor executivo da Todas pela Educação, uma ONG de muito respeito, e é um especialista no assunto sobre educação. Essa semana foram divulgados os dados que constam no Censo Escolar de 2024. E esses dados foram apresentados na quarta-feira pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Em resumo, embora o Olavo vá poder se debruçar com mais tempo sobre isso, em resumo, o Brasil não conseguiu, no ano passado, manter o ritmo de ampliação das matrículas na educação infantil. E o país ficou longe de alcançar a meta prevista para essa etapa. Claro que o censo tem muito mais informações do que esse resumo muito pequenininho que eu estou fazendo aqui, Olavo. Mas eu queria te fazer uma primeira pergunta. O que é que indica esse censo? Que a nossa educação está melhor? Que a nossa educação está pior? Que ela estacionou? Como é que está a situação nossa da educação? Desculpa o atraso, é porque teve um problema técnico e a gente entrou atrasado no ar. Claro, não, imagina. Obrigado pelo Olavo. convite, Ricardo, Guga. Boa noite a vocês e a todos os telespectadores aqui que acompanham o programa de vocês. Obrigado pelo convite para estar aqui. Olha, Ricardo, indo direto ao ponto aqui, tua pergunta, o que os dados do censo, de modo geral, revelam? Acho que tem um copo meio cheio, né, nessa história, e tem um copo meio vazio, né? O copo meio cheio é que nos múltiplos indicadores que o censo cobre, principalmente quando você olha nos indicadores mais relevantes de acesso, na quantidade de matrículas em tempo integral, quantidade de matrículas na creche, avanço da educação profissional. Quando você olha para esses indicadores, os indicadores estão melhorando, tá? E essa é uma tendência que a gente observa boa parte aqui dos últimos 10, 20 anos, há melhorias. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio, e você trouxe isso na sua introdução, Ricardo, é que o ritmo ele está muito aquém daquilo que a gente precisa enquanto transformação da educação. E mais do que isso, e aí posso detalhar com alguns exemplos, a gente percebe em alguns indicadores que há uma desaceleração no crescimento, né? E uma desaceleração em indicadores que, de novo, precisavam estar acelerando e não desacelerando. Então, esse é o copo meio vazio que eu acho que, de modo geral, esse censo escolar reflete mais uma vez para todos nós. Olavo, na pré-escola, que atende crianças de 4 a 5 anos, não apenas não houve avanço, mas o país ainda retrocedeu e registrou queda de matrículas. É apenas mais um dado para mostrar que o copo está meio cheio, meio vazio, ou esse se destaca por alguma razão especial? Em parte aqui, Ricardo, porque a gente tem que compreender que o Brasil está passando por uma mudança demográfica bastante acelerada. Então, é natural que a gente observe no cômputo geral, no número de matrículas na educação básica, um movimento de desaceleração no número total de matrículas. Eu acho que o mais importante é a gente olhar para o total de crianças em cada faixa, né, da educação básica, e a partir daí olhar qual é o percentual de atendimento vai acabar que tenha sido avançado. Mas no caso da educação infantil, acho que há um bom exemplo, Ricardo e Guga, para a gente entrar um pouco mais, para entender esse copo meio vazio que eu mencionei na primeira intervenção. Quando a gente olha para o número de matrículas na creche, então de 0 a 3 anos, lembrando que o atendimento não é obrigatório, né? As famílias não são obrigadas a matricular seus filhos até os 4 anos, quando aí sim é obrigatório, mas cabe ao poder público ofertar a vaga na creche quando há demanda por parte das famílias. Há pesquisas que mostram, Ricardo e Guga, que a demanda média, e claro que isso varia de cidade para cidade, no Brasil ela gira em torno de 60%. Tá? Hoje a gente tem algo em torno de 35% de oferta de vagas em creche
média no Brasil. Quando a gente olha em números absolutos, alcançar 60% de vagas em creche, que inclusive provavelmente será a próxima meta do PNE para o caso das creches, significa a gente ter 6 milhões de vagas ofertadas em todo o Brasil. Hoje a gente tem algo em torno de 4 milhões de vagas, ou seja, faltam 2 milhões aqui, né? Considerando que o próximo Plano Nacional de Educação é um plano decenal, ou seja, 10 anos para frente, se você fizer uma conta de guardanapo, isso significa que a gente precisaria crescer ao longo dos próximos 10 anos, mais ou menos 200 mil vagas por ano, certo? Se a gente olha para o crescimento em 2024, que é o dado que o censo traz, o crescimento no número de vagas em creche foi de 64 mil. Um terço do ritmo que a gente precisará para chegar nessa meta de 60% daqui a 10 anos. Então aí está um bom exemplo de uma etapa que vem avançando, mas a um ritmo aquém daquilo que a gente tem como demanda e que provavelmente estabelecerá como meta para os próximos 10 anos. Então, esse é um bom recorte, Ricardo, para mostrar esse copo meio vazio e copo meio cheio. Tem outro exemplo, se vocês quiserem que eu dê aqui, que é o da escola de tempo integral. Vale entrar nele? Claro. A escola em tempo integral, estou vendo que aumentou de maneira tímida, né, o número de matriculados em escola em tempo integral. Por que está acontecendo isso e qual a importância desse aumento no número de matriculados em escola integral? O que isso significa? Perfeito. Bom, quanto aos indicadores, no fundo você tem até um crescimento bastante expressivo, Guga, nesse último dado do censo. Foram 600 mil vagas em tempo integral, novas vagas criadas de 2023 para 2024. Mas aí duas ressalvas precisam ser feitas. A primeira é que esse número de 600 mil já indica uma desaceleração no ritmo que a gente vinha observando nos últimos 2 anos, por exemplo, que tiveram taxas de crescimento absolutas, né, maiores do que essa. E a segunda ressalva que precisa ser feita é que a meta estipulada pelo governo federal para o ano passado, este que o dado do censo revela, foi de 1 milhão de novas matrículas de tempo integral. Essa, inclusive, é uma das políticas prioritárias explicitadas pelo governo e, portanto, pouco mais da metade foi alcançado. Tua segunda pergunta, Guga, por que é tão importante escola de tempo integral? Quando a gente conversa, Ricardo, Guga, com especialistas ou mesmo pessoas leigas na educação, mas de outros países, principalmente de países mais desenvolvidos, e a gente explica esse desafio do Brasil que está tentando avançar com a escola de tempo integral, expansão da jornada, e aí o interlocutor normalmente te olha com uma cara estranha e diz: mas escola de tempo integral, me explica o que é isso. Aí você explica o que é, e aí ele fala: entendi, isso aqui a gente chama de escola. Tá? E acho que essa é uma boa forma de entender o atraso histórico do Brasil, né? Algo que nos países mais desenvolvidos já é a regra, né? Aqui ainda é uma exceção. Mas é uma exceção que cada vez mais está avançando para se tornar a regra. A gente está quase chegando em 25% das matrículas na educação básica em tempo integral. Então, a gente precisa acelerar o passo para garantir que os jovens e as crianças passem mais tempo na escola, mas mais do que isso, para que a gente tenha, nessas horas adicionais, né, de escola, um novo modelo de escola. Então, não basta só aumentar as horas e fazer mais do mesmo. A gente precisa aproveitar a expansão dessa escola de tempo integral para garantir que a gente oferte uma série de novas possibilidades para que as crianças e jovens possam aprender mais e possam se desenvolver mais em múltiplas áreas aqui do seu conhecimento. Eu sei que você tem pouco tempo aqui com a gente, né, Olavo? Já você vai ter que partir, infelizmente. Não, mas vamos lá, tranquilo. Então, vai dar tempo. Sobre a questão a gente sempre reclama, né? Os governos não valorizam a educação básica. O mais importante é o professor que começa a formação ali do aluno. Você sente que esse governo está fazendo o suficiente, está trilhando um caminho para que a educação básica tenha um salto qualitativo de fato que possa transformar esse país de alguma maneira?
Eu acho que há muitos acertos, sem dúvida, naquilo que este Ministério da Educação tem feito desde 2023, principalmente no que diz respeito à escolha das políticas a serem priorizadas pelo governo, muito diferente do governo anterior, que priorizou assuntos que não tinham relação nenhuma com a realidade, com aquilo que de fato precisava ser priorizado, né? Então é um governo que acho que olha para aquilo que de fato importa, para os temas que importam, e de modo geral tem conseguido formular e lançar políticas que olham para as evidências, olham para as experiências de sucesso em âmbito subnacional no Brasil, para avançar em escala nacional. Então, para além da política de tempo integral que eu mencionei, tem uma política muito bem construída, voltada para a alfabetização, que nada mais tenta do que tenta pegar a experiência do Ceará, né, de onde o ministro, inclusive, vem, e fazer com que isso seja expandido e disseminado por todo o Brasil. Então, isso aponta no caminho correto. Recentemente, o governo lançou uma política voltada para os professores, para fortalecer a atratividade e a valorização da carreira e também avançar em uma série de políticas voltadas para a formação inicial de professores e seleção no ingresso na carreira, com uma nova, que eles estão chamando de prova nacional docente. Então, há uma série de políticas que apontam no caminho correto. Mas voltando de novo para os dados do censo, porque eu acho que eles são uma boa sustentação desse argumento que farei agora, o que a gente percebe é que falta mais vigor, né? Principalmente por exemplo, política de tempo integral, que foi colocada como uma prioridade do governo, mas a meta não foi alcançada. Educação infantil agora passou a ser uma prioridade, pelo menos anunciada do governo, junto com Primeira Infância, mas as metas da creche estão muito distantes de serem alcançadas. Então, ainda que o caminho seja correto e aponte na direção certa, é preciso mais energia, mais vigor, mais profundidade, mais velocidade. Eu acho que nisso o governo pode de fato avançar muito mais do que tem de fato avançado. Agora, Olavo, tem cabimento, ou faz sentido, ou é possível comparar, vamos dizer, os resultados dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro nessa área da educação com os 2 primeiros anos do governo Lula, ou a comparação não faz sentido, ou não temos dados para comparar? Não, até tem dado para comparar, você até tem bom, a realidade em termos das políticas que foram lançadas, o que foi feito, mas me parece, Ricardo, que não faz muito sentido comparar, porque nós estamos falando do caso do governo Bolsonaro, um governo com uma régua muito baixa, falando de educação aqui, né? Não sei, não entrar na outra seara aqui, mas a gente teve um governo absolutamente diversionista que entendia que os problemas se resumiam a professores que estavam ensinando o comunismo nas escolas ou a falta de escolas militares espalhadas pelo Brasil. Isso está muito longe do diagnóstico real e dos problemas que de fato assolam a educação brasileira. Então, como eu disse no quadro anterior, a gente tem de fato uma inflexão completa em termos de temas que estão sendo priorizados, né? E energia sendo alocada no lugar correto. E para além disso, eu acho que há uma diferença grande, acho que esse é um acerto também deste governo, o entendimento por parte do Ministério da Educação de que para avançar os resultados na educação básica, né, que vai desde a educação infantil, passa pelo ensino fundamental até o ensino médio, o papel do Ministério da Educação é de coordenar as políticas e de articular com os estados e municípios a sua implementação, né? Ou seja, estamos num país federativo em que os estados e municípios têm alto grau de autonomia e são eles, estados e municípios, que têm a gestão das escolas. Portanto, não cabe ao governo federal, tentar intervir diretamente, né, do Ministério da Educação nas escolas, cabe ao governo federal articular com os entes subnacionais. E o que a gente viu durante a gestão Bolsonaro e na pandemia, isso ficou absolutamente evidente, né? Um governo que não enxergava no Pacto Federativo um caminho para se avançar políticas públicas, né? E isso, no caso da educação, foi dramático durante a pandemia, onde o governo virou as costas, né, para os estados e municípios que precisavam de muito apoio
para fazer a coisa avançar. Então, eu acho que nem faz muito sentido esse governo se comparar com o último governo. Acho que esse governo deveria estar se comparando, por exemplo, com os melhores períodos que a gente teve desde a Constituição Federal de 88, que foram exatamente na década de 90, né? E nos anos 2000, onde você teve ali na educação básica o avanço de muitas políticas importantes, como o Fundeb, que é um principal mecanismo de financiamento, o sistema de avaliação da educação básica, uma série de outras políticas estruturais que foram iniciadas ali durante o governo Fernando Henrique, com o ministro Paulo Renato, e depois boa parte dessas políticas foram continuadas, aprofundadas e aprimoradas. O IDEB, por exemplo, foi criado na gestão Lula II, com o ministro Haddad à época, mas era uma continuidade de algo que havia sido criado no governo anterior. Então a gente teve ali, acho que o melhor período aí nesses últimos 30 anos, assim posso dizer, e eu acho que é essa régua que deve ser utilizada pelo governo atual para se comparar, né? Ali foram entregues medidas estruturais e legados importantes para a educação. Acho que esse governo está com uma série de políticas importantes nesse sentido. Tem 2 anos pela frente, ou pouco menos de 2 anos, para aprofundar essas políticas, garantir que elas cheguem de fato na ponta, lançar mão de algumas outras políticas que estão aí na boca do gol para serem lançadas e conseguir deixar para o próximo governo, né, acho que uma diretriz muito clara em relação a qual projeto de educação que a gente deve ter no médio e longo prazo. Acho que esse governo está conseguindo fazer isso, talvez não esteja conseguindo comunicar isso muito bem, mas há de fato ali, acho que a constituição de um projeto sistêmico que olha para as diferentes etapas, olha para os diferentes temas, mas que, de novo, precisa de boa articulação entre as políticas, precisa de mais vigor, mais velocidade para que a gente possa ter os resultados o mais rápido possível, porque a meninada que está na escola não pode esperar. E o nosso atraso histórico na educação, ele é bastante grave. Olavo, só para a gente concluir. Assim, vá, por favor. Conclua. Não, Mariana, eu ia pensar, mas eu concluindo. Não, mas agora deixa eu fazer. Por favor, esse continue. delay que atrapalha a gente. Mariana que está aqui no chat, ela falou: escola militar é muito melhor. O governo passado tentou, de certa maneira, caminhar para esse lado da escola militar. É melhor? É pior? O que responder para Mariana? Olha, Guga, as evidências não permitem dizer que a escola militar é melhor se você está observando aqui, por exemplo, aprendizado nas escolas. Muitos dos defensores da escola militar vão dizer, não, mas as notas dos alunos de escola militar são melhores. Aí tem que fazer duas importantes ressalvas. Uma coisa são as escolas associadas ao Exército, por exemplo, né? Não são as escolas cívico-militares, né? Que foi o que o governo Bolsonaro tentou fazer. Essas escolas têm um olhar profissionalizado por parte de gente que entende de educação e tem alguns resultados interessantes no que diz respeito a desempenho escolar dos estudantes. Claro, sem entrar aqui no mérito do modelo de escola e que tipo de educação é essa, mas olhando estritamente para a aprendizagem. Mas quando você olha para as escolas que não são essas escolas vinculadas às Forças Armadas do Exército, as chamadas escolas cívico-militares, que têm sido expandidas em alguns estados do Brasil e o governo anterior tentou impulsionar isso, muita gente diz que essas escolas também têm resultados melhores. Mas quando você faz o controle pelo nível socioeconômico dos estudantes e quando você observa que essas escolas têm um investimento per capita, ou seja, por aluno, muito maior do que a média das escolas regulares, aí você percebe que não dá para comparar uma coisa com a outra, né? Então não existem evidências, Guga, de que, do ponto de vista de desempenho escolar, as escolas cívico-militares têm um desempenho melhor do que a média nos países. Mas mais do que isso, eu acho que aí tem uma discussão que a gente tem tentado fazer, outras organizações também, que é a discussão sobre que tipo de escola a gente precisa no século XXI, né? Onde o tipo de desenvolvimento que a escola precisa trabalhar, né? No nosso modo de ver, pouco dialoga com aquilo que a escola militar consegue fazer. Então, a gente está falando da importância do pensamento crítico, a importância de você desenvolver a autonomia, o protagonismo juvenil, desenvolver a criatividade, e esses são competências, habilidades que dificilmente são desenvolvidas num modelo, né, tal como a gente observa na escola militar. Então, há uma discussão aí sobre que tipo de modelo é o melhor modelo para a gente conseguir fazer uma educação que sirva, de fato, para os estudantes seguirem adiante, ainda mais no mundo atual. Então, acho que essa é uma discussão que precisa ser feita. E a outra questão, para finalizar aqui,
é olhar para as experiências que dão resultado no Brasil, que existem, e não tem nada a ver com escola militar. No caso do ensino médio, por exemplo, que é normalmente alvo das escolas cívico-militares, né? A gente tem modelos hoje, como por exemplo o modelo de Pernambuco, escola de tempo integral, que falávamos no primeiro quadro, né? Num outro modelo de escola que tem os melhores do Brasil, tem as menores taxas de evasão do Brasil. Isso é um modelo que não tem nada a ver com escola militar, né? E de novo tem resultado bom. Então, para nós aqui o entendimento é de que a solução não passa por esse tipo de escola. Não tem evidência para sustentar que os desempenhos dos estudantes nessas escolas são melhores. A gente precisa olhar para outras coisas que de fato vão fazer a diferença na educação, como tempo integral, qualidade dos professores, currículo da educação básica, bons programas de alfabetização e por aí vai. Muito obrigado, Olavo. Olha o delay, Guga. Muito obrigado, Olavo. E espero que a gente reencontre você, possamos nos reencontrar em outras ocasiões. Tenha um bom fim Tá de certo, Ricardo. semana. Obrigado, Olavo. Obrigado pelo convite. Guga, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom fim de semana para vocês. Até a próxima.